Bem-vindo, doutor Rafael. Então, eu passo a palavra para você. Pode iniciar. Boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui junto. Vamos falar um pouquinho hoje de um tema importante. Eu acredito que vai ser muito bom para todos os que estão entrando nessa área maravilhosa de avaliação terapêutica. Considero que é mais importante, é o passo mais importante que a gente tem para a dar quando entra nessa área é fazer uma avaliação. Depois vem a recomendação, mas primeiro é a avaliação, e essa avaliação não pode ter falhas. Vocês sabem que hoje a medicina não trabalha praticamente o clínico geral não existe mais, porque é muito complicado fazer uma avaliação. Então, e a única forma de não errar é fazer outros exames laboratoriais que confirmem a nossa suspeita. O clínico geral antes costumava acertar bastante, mas as doenças aumentaram em número e a forma de se manifestarem. A mesma doença que muitos anos atrás tinha um significado, hoje se sabe que tem um ressignificado, porque hoje nós conseguimos complicar as doenças com a nossa forma de ser, pensar, sentir, nos alimentarmos, enfim, todo o meio ambiente e tudo que está em nossa volta participa dessa alteração. E, em consequência disso, acabamos entrando num ambiente chamado epigenética, que para nós apenas são mudanças que fazemos na nossa vida, mas estamos nesse momento alterando o nosso DNA. E o que é epigenético para a nossa próxima geração, se nós conseguirmos fazer um filho agora, para a nossa próxima geração, que é epigenético para nós, para eles será genético. Então, eles já vão nascer com essa alteração, cuja responsabilidade é nossa. Então, é importante aprender a sentir, a ter pensamentos, sentimentos bons, atitudes boas para não construir uma epigenética que possa prejudicar o nosso descendente. Então, vamos hoje falar sobre terapêutica dos sistemas biológicos. Por sistema biológico se entendem todos os nossos sistemas orgânicos. Então, é importante ressaltar que atualmente existem milhares de doenças, mas todas elas estão atreladas a apenas 13 supersistemas biológicos. Então, se todas essas doenças estão atreladas a esse sistema biológico, então o correto, o mais correto para cuidar do paciente é equilibrar esses terrenos. Assim, nós estamos tratando todo o sistema e não apenas uma parte. Estamos tratando todo o sistema e não apenas um sintoma. Então, cada supersistema desses três é formado por vários órgãos e vários sistemas. Esses sistemas secundários, mas que têm uma importância muito grande, tanto para a nossa saúde quanto para o desenvolvimento das doenças. Esses três supersistemas estão aqui, o sistema neuroimune e homeostase entérica. Vamos falar um pouquinho de cada um depois. Aqui está, mas resumindo, aqui está falando da imunidade e o que acontece no intestino. Sistema cardiocirculatório. Vejam que não estou utilizando cardiovascular. Hoje o melhor termo a ser utilizado é cardiocirculatório, porque abrange gânglios que fazem parte do sistema circulatório, veias, artérias, enfim, tudo que faz parte, e o coração, né? O sistema respiratório, nós temos também a respiração celular e nós temos a respiração cutânea. Então, já o sistema respiratório abrange tudo isso. O sistema urinário como um todo, o sistema digestivo, que desde a boca, língua, até o ânus, tudo que estiver nesse percurso vai fazer parte do sistema digestivo. O sistema reprodutor feminino, o sistema reprodutor masculino,
o hipófise sensorial, ou seja, órgãos dos sentidos, e ainda as glândulas, sistema genético e crônico, sistema nutricional e metabólico, osteomuscular e tecido conjuntivo, tegumentar e hipersensibilidade reativa, que nada mais é do que processos alérgicos, e o sistema neurolímbico. Tratar os sistemas. Veja a importância do tratamento dos sistemas. Aqui nós colocamos como exemplo algumas doenças ditas incuráveis. Todas essas doenças incuráveis não têm cura realmente porque não se trata, os terrenos onde ela se alberga. O diabetes é uma doença que, vejam que ela é uma doença metabólica, é uma doença genética, é uma doença digestiva porque o pâncreas faz parte do sistema digestivo. É uma doença endócrina, porque o pâncreas é uma glândula. E uma grande coincidência é que o diabetes só aparece em pessoas, estamos referindo aqui a diabetes mellitus, o tipo 2, só aparece depois de um choque emocional, seja a perda de um ente querido, seja a perda do emprego, enfim, algum choque emocional levou ao desaparecimento do diabetes. Então, levando em consideração onde essa doença está arraigada, então percebemos que não adianta seguir a medicina tradicional, no sentido pleno, já que eles só estão se preocupando nesse momento com o tratamento metabólico, ou seja, manter o nível de glicose em ordem. Mas nós sabemos que não é só o nível de glicose alto tem malefícios terríveis. Fato é que se controla, como é o único que se faz na medicina convencional, porque o nível de glicose elevado ele vai acarretar problemas circulatórios e respiratórios graves. Então, e esses problemas circulatórios e oxigenatórios são tão graves que, quando esse sangue não consegue mais chegar nas extremidades, começam as amputações por causa da necrose. Então, começa a amputar um dedo, amputa dois, depois amputa o pé, amputa do joelho para baixo, depois começa a outra perna e assim vai, até não ter mais o que amputar. Mas por que se faz isso se nós temos outros sistemas para tratar? Poderíamos nos preocupar com o sistema genético. Todas essas doenças são informações que vão saindo aos poucos. Nenhuma doença aparece de vez. Todas essas doenças são um conjunto de informações. Então, nós precisamos de ter esse conjunto de informações. Nós agora temos tecnologia para poder impedir que essas outras informações que ainda não saíram venham à tona e danificar mais o organismo. Então, o primeiro sinal que aparece, a gente não percebe, que é uma alteração, uma deficiência da transformação da glicose. Então, a segunda informação é a presença do nível de glicose alterado quando se faz um exame de sangue. Então, mas até ali, já com essas duas informações, temos que impedir as próximas. Então, essa é a ideia, a nossa ideia quando falamos da importância do tratamento dos sistemas. Se o pâncreas faz parte do sistema digestivo, então não somos obrigados a tratar o sistema digestivo e ainda todo o sistema endócrino, porque todas as glândulas se comunicam. E por que não tratar o sistema psicoemocional? Então, nós podemos tratar tudo isso e assim realmente vamos estar cercando a doença e cortando as raízes. Vamos para outro exemplo. Antes de falar nisso, veja só, em nível endócrino, o pâncreas tem sido motivo de muito estudo em todo o mundo, mas os resultados são pequenos, porque não existe transplante de pâncreas. E toda vez que se tentou transplante de pâncreas, deu mais problemas, era melhor deixar esse pâncreas e continuar o tratamento do que fazer o transplante, porque todos
os transplantes que se fizeram resultaram em morte ou câncer maligno, enfim, não deu resultado. Só recentemente, questão de 2 meses atrás, se não me engano, vocês devem ter visto que até no Brasil já estão fazendo um tratamento diferente e extraindo células pancreáticas do próprio paciente para tentar reabilitar o pâncreas. Isso é um tratamento válido. E isso sim tem dado certo e acredito que em breve nós teremos uma terapia diferente. Mas, por enquanto, é apenas em nível de pesquisa, mas como você deve ouvir falar na televisão, disse, olha, acreditamos que dentro de 10 anos isso já esteja aberto ao público. Será que alguém que está com diabetes crônica e às vezes com 70 anos de idade vai ficar aguardando 10 anos? Será que vai chegar até lá? Então, nós precisamos agir com tempo e não esperar que a ciência nos coloque à disposição. Quem sabe os nossos filhos, os nossos netos possam aproveitar, mas nós temos que tentar viver um pouco mais e com saúde, né? Vamos colocar outro exemplo também de doença incurável, a artrite. Veja só, a artrite é uma doença que também tem vários sistemas envolvidos. Nós temos sistema metabólico, nós temos sistemas genéticos, temos sistema osteomuscular, o colágeno, e ainda o campo psicoemocional envolvido. Então, quer dizer, a medicina está se preocupando totalmente só com o sistema osteomuscular, recomendando apenas o quê? Analgésicos e anti-inflamatórios, que você tem que tomar o resto da vida. Mas em nenhum momento está vendo uma preocupação quem está provocando essas calcificações. E, por incrível que pareça, essas calcificações são provocadas por uma nanobactéria, chamada nanobactéria sanguínea, que se aloja. Aliás, que, segundo alguns cientistas, já faz parte da nossa comunidade de micróbios no nosso organismo. Então, essa nanobactéria sanguínea, ela produz uma geleia, tipo uma goma, onde ela se encapsula. E essa geleia, essa goma que ela produz, ela atrai o cálcio. E vai atraindo cada vez mais cálcio, mais cálcio, mais cálcio, porque cada vez ela se reproduz mais e acaba formando verdadeiras calcificações nas articulações e em outras partes do organismo. Mas por que também não tem cura a doença? Porque ainda não conhece, na medicina, pelo menos, não se conhece nada, nenhum produto capaz de dissolver esse cálcio depositado erradamente nas articulações e em outras partes do organismo, como cálculos ou pedras no rins, na bexiga. Então, o que sugiro? Nós temos um produto, sim, chamado Fórmula 1, que faz essa descalcificação. E quando você descalcifica, essa nanobactéria, Bacterium sanguineum, ela morre, porque ela só se mantém viva dentro das cápsulas cálcicas que ela constrói. Se você eliminar essa calcificação, a nanobactéria vai morrer. Então, isso também, como na medicina natural não tem cura, então a gente se preocupou. E nós temos esse produto chamado Fórmula 1, que elimina essa calcificação. Outro exemplo, claro, são esporão de calcânio, bico de papagaio. Todas essas calcificações que ocorrem de forma errada, esse produto elimina. Então, mas vamos para uma coincidência incrível, né? Muitas pessoas, mais de 90%, ou talvez um 90%, no mínimo 90% das pessoas que têm artrite e artrose, todas se trata de pessoas que são inflexíveis, autoritárias. Então, é interessante você falar para o seu paciente, olha, ou pelo menos perguntar, você está fazendo uma avaliação da saúde dele, tem que entrar nessa questão de rigidez
autoritarismo. Se a pessoa não é autoritária, não é rígida, então você sabe que o problema é hereditário. E se é hereditário, então você vai utilizar todos os mecanismos que você tem à disposição. Mas se a pessoa está alimentando, veja só, alimentando com sua forma de ser, pensar e sentir, cada vez que nós pensamos, sentimos, principalmente sentimos, nós estamos gerando uma frequência. Então, e essa frequência pode ser medida em hertz. E por incrível que pareça, essa frequência faz produzir mais cálcio, porque a frequência praticamente é a mesma que faz produzir esse cálcio em lugares errados. Então, se nós ensinamos essa pessoa a ser menos ríspida, menos rude, se ensinarmos a ser menos flexível, mais flexível, nós teremos uma recuperação plena, além de remover esse cálcio, né? Outro exemplo interessante aqui é a constipação intestinal. Vejam só que nós temos da população brasileira, 60% da população brasileira tem constipação intestinal. Por que tanta prisão de ventre? Lógico que a alimentação contribui muito para a constipação intestinal. Agora, eu sempre digo nos meus cursos, nos meus livros, sempre digo, tudo que você guarda azeda ou empedra em algum lugar. Azeda no estômago, empedra no intestino, empedra nos rins, empedra na vesícula biliar, enfim, empedra em vários lugares. Então, empedra no intestino? Sim, às vezes duras, é uma forma de empedrar. E o mais impressionante, durante os anos que pesquisei isso, que todas as pessoas que têm prisão intestinal guardam mágoas eternas. Então, será que o mais correto não seria fazer essa pessoa defecar, além daquelas pedras que tem no intestino, também não seria interessante também defecar as mágoas? É interessante, né? Então, pedir para a pessoa se desfazer disso. Tudo que guarda azeda ou empedra. Então, essas mágoas estão empedradas. E olha, o tamanho do intestino é grande, né? São quase 12 metros para guardar mágoas, pessoal. Então, vamos ver se pedimos para o nosso paciente se ver livre dessas mágoas. Vamos ensinar técnicas de como ele fazer esse trabalho. Então, nós utilizamos o nosso sistema para tratar essa doença como uma doença crônica, uma doença do sistema nervoso, uma doença como doença digestiva e ainda como doença psicoemocional. Eu sei que hoje já a medicina trata com laxantes. Essas são laxantes. E alguém que você saiba já se curou com laxante? Com certeza não existe. Recentemente surgiu outro tipo de laxante, que além de ter laxantes, ele também é catártico, ou seja, ele produz uma aceleração do peristaltismo intestinal. É uma ação melhor do que simplesmente os laxantes, mas também não resolve. Que não adianta dissolver o líquido, transformar as fezes em líquido, e ter uma movimentação intestinal se você não ensina essa pessoa a trabalhar com seu inconsciente. Parar de ser para parar de guardar. Ensine a liberar as mágoas. Vocês podem conhecer outros produtos que façam isso, tipo florais, ou oligoelementos, ou usar o nosso trabalho para isso. Aí, com certeza, você vai estar cercando a doença e cortando as raízes. Por isso, a importância de tratar os sistemas. Então, não adianta você tratar o sintoma ou o sinal clínico que a pessoa apresenta. Você precisa tratar todos os sistemas. E como vimos atrás, nós temos vários sistemas fazendo parte de uma única doença. E, às vezes, temos outras doenças que também
estão incomodando ou se albergando também nesse mesmo sistema. Então, complicando mais a saúde do nosso paciente. Então, nós precisamos tratar o ser integral, para dizer de uma forma grotesca, ou talvez mais clara, tratar do corpo e da alma. Afinal de contas, hoje ninguém sabe o que é alma, né? Então, quem sabe a alma seja o nosso corpo vital, porque sem alma não existe matéria. Aliás, existem as pedras, mas talvez eles também tenham seu corpo vital. Então, outra coisa importante, nos nutrimos da energia universal. Por isso que existem os chakras, que alimentam os plexos. E quando se fala em chakras, mas muitas pessoas dizem, mas os chakras é algo espiritualista. Nada a ver, pessoal. Hoje nós temos estudos científicos sobre os plexos, e os plexos são anatômicos, se dá para ver. Então, esses plexos nada mais são do que um emaranhado de neurônios e vasos sanguíneos, e que são alimentados também pela energia universal. E essa energia universal tem que ser captada de alguma forma, porque a matéria, ela sozinha não tem condições de captar. Então, nós precisamos de alguma parte do nosso corpo que faça essa captação. Aí vem os chakras. Antigamente se dizia, é uma coisa espiritual. Não, não é espiritual, hoje é científica. Danificamos nosso organismo com toxina de todos os tipos e ainda com as toxinas do nosso desequilíbrio emocional, nosso desequilíbrio psicoemocional. Então, cada vez que nós pensamos ou sentimos mal, nós estamos gerando toxinas. E essas toxinas acabam se condensando e acabam trazendo problemas para os nossos sistemas biológicos. E lembrando, mais uma vez, que o homem não é o que pensa, e sim o que sente. Se nos sentimos bem, nós vamos estar bem. Se nos sentimos mal, nós vamos estar mal. Se nos sentimos doentes, vamos ser doentes. Então, convém, na última oração que fizerem à noite, agradecer, e a primeira oração do dia, que seja um sentimento bom. E começar, a partir daquele momento, a nos sentirmos vitoriosos, poderosos, que esse dia vai ser melhor do que ontem, porque nós temos essa condição. Se nós nos sentimos essa energia dessa forma, então, com certeza, nós teremos uma vida bem melhor. Nosso organismo é composto por 13 supersistemas. Cada um deles é formado por um ou mais terrenos biológicos, os quais merecem uma atenção especial para aplicar a terapia correta. Para cada supersistema existe um corretor biocelular. Muitas vezes a complementação é necessária para melhorar a homeostase e acelerar o tempo de recuperação do paciente. Coloco isso em evidência porque, às vezes, nós recomendamos um corretor biocelular para aqueles terrenos que nós localizamos que estão com problema. Mas o que acontece? Nós poderíamos acelerar esse processo. Nós temos à mão oligoelementos, nós temos à mão Sai de Schussler, e temos outros produtos e até o próprio trabalho que você desenvolve para aplicar, às vezes reflexologia, às vezes reflexologia não é o correto, reflexoterapia, às vezes cromoterapia, enfim, qualquer outra atividade, ou massoterapia, de qualquer forma. Esse complemento de vocês é importante, porque tudo que vocês fizerem gerar energia para o paciente vai trazer um resultado muito bom. E o paciente, o que mais precisa é dessa energia que nós emanamos e que nós temos certeza que vai funcionar. Então, e quando nós temos essa certeza, nós transmitimos essa certeza para o inconsciente do nosso paciente, que vai captar, e ele vai dizer, hoje, sim, estou feliz porque encontrei a forma de me recuperar. E essa certeza, sabem que o inconsciente,
Acredita em tudo que você achar a seu respeito. Se você se acredita que é um fracassado, seu inconsciente vai lhe dar uma forcinha, vai lhe tornar um fracassado. Se o seu inconsciente acredita que você é vencedor, o inconsciente vai lhe dar uma ajudinha também, ele vai lhe tornar o vencedor. Então, vamos colocar o inconsciente do nosso lado e não contra nós, com a forma de ser, pensar e sentir de forma positiva. Nós temos, como falei, um corretor para cada terreno biológico. Então, nós temos aqui o imunobalanço vascular cardíaco, RESP-CIS, para cada sistema. Nós temos aqui os três corretores biocelulares, todos eles em spray, com 60 ml, cuja recomendação, todos eles de 3 a 5 borrifadas, 3 vezes ao dia. Levando em consideração que na atualidade existem milhares de nomes de doenças, todas elas derivam apenas desses 13 supersistemas. E com isso nós estamos tratando a causa e não o efeito. A terapia biocelular sistêmica trata os sistemas orgânicos e suas disfunções, e não apenas órgãos ou sintomas. É importante falar disso aqui, órgãos ou sintomas, por quê? Porque todos os órgãos que fazem parte de um sistema biológico merecem o mesmo tratamento. Porque se você tem... vou colocar um exemplo aqui interessante. Você tem gastrite. Quando você tem gastrite, você tem refluxo, né? E quando vem o refluxo, o que acontece? Você está machucando o quê? O esôfago, né? Está machucando a laringe. A faringe, a laringe, onde o ácido chega, você está machucando, está lesionando. Então, por que nós vamos tratar só o estômago? Se nós temos outros órgãos que estão sendo danificados. E se existe acidez no estômago, a acidez é geral, não é só do estômago. Nós estamos completamente ácidos, então nós precisamos dar uma atenção especial a todo o organismo, e não só o estômago. Senão nós vamos ter apenas que alcalinizar o estômago, mas isso nunca deu certo. Tem gente que toma bicarbonato de sódio todos os dias e acaba alcalinizando todo o corpo, menos o estômago. Então, por quê? Porque não é o ideal. O ideal é cortar a acidez em todo o organismo, ou seja, equilibrar o nível de acidez orgânico. A terapia biocelular sistêmica é capaz de eliminar as raízes das disfunções orgânicas em todos os níveis onde possam estar presentes. A maioria das disfunções possui raízes em diversos sistemas, como já ficou claro. E é importante, quando se fala em terapia biocelular sistêmica, que a nossa empresa Real Max não tem apenas uma série de produtos, e sim um sistema terapêutico. Porque ocorre que linha de produtos vocês vão encontrar para todo lado. Que esse produto é bom para isso, é bom para isso, é bom para isso. A gente precisa ter a consciência de que um sistema terapêutico ele vai fluir melhor do que uma linha de produtos, ou um produto isoladamente. Aqui nós temos um sistema que junta todos os sistemas biológicos e ainda inclui o campo psicoemocional. E o mais importante é que o nosso sistema integra os 3 princípios fundamentais da terapêutica universal, sejam eles o químico, o arquetípico e o energético. O químico, porque os produtos da Real Max, eles têm na sua composição extratos vegetais para interagir bioquimicamente com o metabolismo e tratar o organismo. Jamais vocês vão ver uma pessoa se curar utilizando só florais, a não ser que o problema dele seja só psicoemocional.
Caso contrário, não vai se curar. Se for psicoemocional, então ele está provocando problema, aí sim, os extratos florais podem ter uma ação. Mas se o organismo já está danificado, o floral não vai resolver. Nós precisamos de bioquímica, precisamos de química para interagir com o metabolismo. Assim, nós vamos conseguir tratar o problema de saúde do nosso paciente. Por isso que nós temos o princípio químico através dos extratos vegetais. Temos o princípio arquetípico. Na composição dos nossos produtos tem oligoelementos para corrigir as informações dos sistemas orgânicos, inclusive o nível de DNA nuclear e mitocondrial. Quando digo corrigir essas informações de sistemas orgânicos em nível de DNA, estamos querendo dizer que alguns oligoelementos já por si já têm a capacidade de entrar no núcleo das células, no DNA, né? E fazer as alterações. Logicamente, ele tem que se transformar numa substância bioativa. Caso contrário, ele não vai poder desenvolver esse trabalho em nível de DNA. Já acredito que tem um slide ali mais para frente, que vou falar um pouquinho mais sobre sobre substâncias bioativas. E ainda o princípio energético, que onde digo que os nossos produtos contêm florais. Algumas pessoas vão perguntar, mas qual linha de florais? Não tem nenhuma linha de florais específica. Os florais é uma forma de transformar um, um princípio líquido em floral. Então, esse floral é através da dinamização. Ou outras técnicas, de exposição à luz, exposição ao sereno, enfim, existem vários florais e várias formas de se fazer. Então, esses princípios que nós utilizamos, os transformamos em florais, ou seja, uma elevação da sua frequência para agir como florais, e aí nós os utilizamos para fazer parte dos nossos produtos. Aqui, novamente, a composição. Então, nós chamamos de terapia biocelular sistêmica. Aqui nós temos os extratos vegetais, os oligoelementos e os extratos florais. Aqui para ver como que eles funcionam. Então, os extratos vegetais, eles são considerados organotrópicos. Por quê? Porque eles fazem a drenagem e a preparação dos vasos e dos canais iônicos para poder passar por ali substâncias mais sutis. Os catalisadores seriam os oligoelementos, porque eles já agem em nível de matriz extracelular, ou seja, em torno da célula, e no meio intracelular. E temos os extratos florais que agem nos canais iônicos, mas somente após a sua desobstrução, que é feita pelos organotrópicos. Aí sim, eles fazem a ligação entre o físico e o campo vital, e o campo psicoemocional. Então, ali sim, o resultado disso é a terapia biocelular sistêmica. Continuando com a farmacodinâmica. Esses compostos biocelulares sistêmicos, eles percorrem um caminho específico através dos corpos físico e sutil. Afinal de contas, hoje já se sabe que o corpo, antes do corpo físico adoecer, o corpo vital já está prejudicado. É ali onde se iniciam todas essas doenças. Todas as outras áreas, com exceção da medicina alopática, são claras em dizer nenhuma doença começa no corpo físico. O corpo físico é o resultado de uma alteração do corpo vital. Após ingerido via oral ou transdérmica, vão para a corrente sanguínea, situam-se no meio extracelular, entre o sistema nervoso e circulatório. Estabelece-se uma polaridade entre os dois sistemas, gerando uma corrente intensa.
Para poder deixar mais claro, nós vamos estudar o conceito de farmacodinâmica, da forma como a ciência diz, é a parte da farmacologia que estuda a ação dos medicamentos no organismo. Estou falando aqui de medicamentos, mas aqui nós podemos colocar produtos naturais também. Ou seja, o caminho que a molécula de um fármaco percorre até interagir com seu receptor e provocar a ação desejada. Devemos lembrar que a célula, ela, na sua camada externa, tem os receptores bioquímicos que captam todos os princípios ativos dos medicamentos. E quando não existem esses princípios bioquímicos, os medicamentos alopáticos, eles entram na célula na marra, provocando o quê? O que nós conhecemos como efeitos colaterais. E que, às vezes, os efeitos colaterais são piores do que a própria doença em si. Literalmente, a farmacodinâmica significa força dos medicamentos. Então, para facilitar, nós temos aqui os bioterápicos sistêmicos, ou seja, terapia biocelular sistêmica, agindo no sistema circulatório, no sistema nervoso, tão logo eles são ingeridos. Eles vão para o campo vital e o campo psicoemocional, e aí eles produzem uma corrente magneto-elétrica intensa, que os faz entrar nos canais iônicos e nos meridianos, e chegam nos terrenos biológicos, ou seja, em todos os sistemas orgânicos. Aqui nós temos os meridianos e os canais iônicos, que é a parte física, e aí o campo vital com todas as suas extensões. E para quem de vocês que já tem conhecimento de chakras, também aqui nós já abrimos para o estudo dos chakras. Vejam que está tudo interligado. O que antes não se podia juntar, agora nós conhecemos que apenas é uma ramificação, mas vai para o todo orgânico. Então, é importante se falar que na terapia biocelular sistêmica, as doses são de caráter essencialmente qualitativo e não quantitativo, estando seu potencial energético condicionado ao grau de dinamização ou à potência e da escala. Grau de dinamização e potência é a mesma coisa. E da escala. Grau de dinamização é a decimal, é o número de dinamizações. E a escala é o que nós chamamos de escala decimal, escala centesimal e escala milesimal. O posicionamento das potências em altas, médias e baixas é relativo. Não há uma uniformização. Falávamos hoje com a Lislaine, quando ela esteve aqui, sobre essa uniformização, que não existe, não dá para existir. Por exemplo, coloquei um exemplo como o zinco. O zinco que eu preciso dele como na decimal, também posso precisar dele na centesimal e posso precisar dele na milesimal. Então, é como se eu estivesse colocando 3 zincos no mesmo produto, só que com a frequência diferente. Porque eu preciso das 3 frequências, não preciso de uma só, preciso das 3. Se eu misturar as 3 frequências, então vou ter uma outra frequência. Então, eu preciso colocar eles juntos no mesmo produto, mas quando eles chegam naquele produto padrão, eles não vão se misturar, porque eu tenho as frequências isoladas. É diferente do que eu dinamizar todos juntos. A escolha das potências nos compostos bioterápicos sistêmicos foram determinadas pela resposta nos testes clínicos e pela necessidade de transformar alguns componentes, vejam só, em substâncias bioativas, depois separadas e definidos os graus de dinamização, escalas e método, condicionando a correlação entre sintomas, sejam agudos ou crônicos. Isso é importante, porque quando você vai recomendar
um produto, você tem que ver se ele é crônico ou é agudo. Você sabe quando é agudo, você pode dar um monte de vezes por dia, até de hora em hora, para você tirar a pessoa daquele estado. Agora, quando é crônico, você, depois de passando a fase aguda, você vai ter que ir reduzindo o número de ingestões até chegar, às vezes, uma por semana, e às vezes até uma por mês, para manter o organismo lembrando que precisa daquela frequência. Aqui, só para mostrar como a substância bioativa, então, como eu repito, as substâncias bioativas são todas aquelas que têm a capacidade de entrar no núcleo da célula, mas nem todas essas substâncias são bioativas. Nós podemos transformá-las quando nós, por exemplo, colocamos na centesimal, na milesimal. Tudo depende o que nós queremos atingir. Por exemplo, para entrar no DNA, só pode entrar da centesimal para cima. Caso contrário, essa substância não vai entrar no DNA. Porque, para ser uma substância bioativa, ela precisa ser capaz de formar 2 tipos de proteína. Na entrada, então, logo entra na célula, essa substância que quer chegar no DNA, ela forma uma proteína chamada fator de transcrição. Somente, ou mediante esse fator de transcrição, que ela pode entrar no núcleo da célula e atingir o DNA. Por exemplo, o zinco, que está aqui como exemplo, ele vai lá, entra no DNA, faz o seu trabalho, depois sai do núcleo da célula e, para sair, ele vai precisar passar esse material para as outras células. Isso vai conseguir fazer esse trabalho se produz uma outra proteína chamada glutationa transferase. Assim, ela vai se comunicar com as outras células e eliminar ou levar esse material para o líquido extracelular, que vai cair nos vasos linfáticos, depois nos vasos sanguíneos, e assim fazer essa eliminação via rins. Então, veja só que essas substâncias bioativas são as únicas que têm capacidade de entrar no DNA. Se não for assim, então, ela não vai poder entrar, não vai poder fazer esse trabalho. Hoje, a ciência já fala que toda doença é um RNA mensageiro. Então, voltando à farmacodinâmica, por que é importante a gente, quando fala em farmacodinâmica, a gente se preocupa. Os nossos produtos, falei que eles podem ser por conter substâncias manipuladas na decimal, outras na centesimal, e os outros na milesimal. Na decimal, nós temos o metabolismo como um todo e o meio extracelular. Na centesimal, nós temos a matriz extracelular e o meio intracelular. Na milesimal, nós estamos falando de DNA nuclear e DNA mitocondrial. Então, como disse o zinco, eventualmente, eu posso ter que dinamizar na decimal, na centesimal e na milesimal. Tudo depende, aqueles princípios, a dinamização vai depender do que eu quero de cada princípio que estou colocando nesse produto que estou fazendo. E resumindo, os compostos biocelulares sistêmicos são intensificados para que a energia vibracional neles contida chegue até os pontos do corpo em desarmonia de uma forma rápida e estável. Aqui nós temos todos os 13 corretores do sistema, estão aqui os 13 corretores de cada sistema. Aqui nós temos do sistema psiconeuroimune e homeostase entérica, o imunobalance. Do sistema cardiocirculatório, nós temos o vascular cárdico. Do sistema respiratório, temos o RESPSIS, não é TESPSIS, RESPSIS. Do sistema urinário, o URICIS. Do sistema digestivo, o DIGEST-CIS. O sistema reprodutor feminino, o FEME. Sistema reprodutor masculino, o MEN.
sistema hipófise sensorial e endócrino, temos o GSense, sistema genético, cronicidade, temos o Crogen, sistema nutricional e metabólico, Metabol Plus, sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, temos o Recovery Force, qualquer outro de baixo, sistema tegumentar e músculo esquelético, nós temos, aqui está, deixa eu ver aqui, o Skin Force, aliás, sistema tegumentar e hipersensibilidade reativa, temos o Skin Force, e o sistema neurolímbico, temos o Neurolímbico. E sem contar que esses, quando falamos de sistema tegumentar, nós estamos falando de pele e hipersensibilidade reativa, todos os tipos de alergia. E o sistema neurolímbico, nós estamos falando do sistema límbico e sistema nervoso. Então, pessoal, era isso que temos para falar hoje. Espero perguntas. A aula era apenas... temos pouco tempo, né? E nós temos apenas 2 minutos ainda para concluir. Agora deixo para perguntas, né? Obrigada, doutor Rafael. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, abre o microfone ou escreve ali no chat. Eu vou repassando as perguntas para vocês, tá? Também deixei ali no chat, vou colocar novamente o link do meu WhatsApp, que vai direto para o WhatsApp, se vocês quiserem perguntar depois. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui já de imediato. Ficou bem esclarecedor aí para vocês sobre a terapia, sobre essa nova forma de enxergar a doença, né? Não somente para receitar uma coisa específica, mas para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que indicar, né? Isso, que bom, ficou bem esclarecedor. Legal, então, se caso vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui a gravação e aí vocês podem entrar em contato comigo lá no WhatsApp, né? Doutor Rafael, você consegue só agora fechar essa tela, parar de compartilhar? Deixa eu ver se eu consigo, que daí nós podemos tirar uma fotinho aqui só para encerrar, né? Eu acho que consigo assim, pronto. E agora? Tá assim? Acho que isso, deu certo. Gente, então abram as câmeras se vocês quiserem participar aí dessa foto maravilhosa, daí a gente já vai fazer